Foram anos de inferno para a rainha consorte. Antes conhecida como a outra mulher, Camila agora é a rainha, mais ou menos. A querida esposa do novo rei se tornou a rainha consorte. O fato de se tornar um membro sênior da realeza traz consigo o escrutínio público. Para a rainha Camila, seus primeiros anos e decisões estavam muito distantes da responsabilidade que ela agora assumiu. A percepção do público criou uma narrativa complicada sobre seu status e caráter. Recentemente houve um novo turbilhão de especulações sobre sua saúde. Recebemos uma breve declaração do Palácio de Buckingham confirmando a condição da rainha. A declaração diz simplesmente: Sua Majestade a Rainha está atualmente doente com uma infecção no peito. No entanto, o filho da rainha refutou os rumores e compartilhou o pedido de Natal de sua mãe. Que pedido é esse? E qual é o ponto de discórdia com base no status da rainha? Junte-se a nós e revele como o filho da rainha Camila quebra o silêncio sobre ela e choca a todos. O boato selvagem. Tom Parker Bowles, o crítico gastronômico e filho da rainha Camila, juntou-se a Tom Parker Bowles, o filho da rainha Camila, fez o retrato desolador com a mesma frequência com que colocou em palavras o relacionamento que compartilha hoje com sua mãe, a rainha consorte Camila. Em uma entrevista anterior na BBC 5 Live, Parker Bowles descreveu como sua mãe deveria ser retratada e em que contexto familiar, e depois se referiu a ela como uma avó brilhante. Ele disse que ela era muito altruísta quando se relacionava com a família. Ele afirmou que ela trabalhava muito, mas ficou feliz em dizer que, mesmo acima do trabalho, ela era uma mãe, ouso dizer, muito maravilhosa nisso. E aos 55 anos, ela começou a trabalhar até mesmo como realeza. Sua admiração por ela vai além da família. Parker Bowles refletiu sobre sua firmeza e disse que respeitava na maneira como ela lidava com o racismo no escrutínio público, especialmente no casamento com o então príncipe Charles, em abril de 2005. Ele expressou que sua mãe passou por todos os tipos de termos difamatórios, apontando para o fato de que isso não é algo que se limita a ela, mas sim uma experiência para qualquer pessoa com um rosto público, assim como a maioria das estrelas atuais. Ele continuou afirmando que ela tem um nível maravilhoso de resistência, demonstrado em força e graça para continuar a lidar com as questões decorrentes de seu status. Além disso, na véspera do lançamento de seu novo livro, chamado Cooking and the Crown, hoje Tom Parker Bowles, o filho da rainha Camila, está nos acompanhando com comida. Ele está lançando um novo livro de receitas. O livro se chama Cooking and the Crown, Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III, Cozinhando e a Coroa, receitas reais da Rainha Vitória ao Rei Carlos III. Tom Parker Bowles esclareceu todos os rumores sobre sua mãe, a Rainha Camila, afirmando que tudo isso é besteira e não é verdade quando ela é chamada de alcoólatra ou fumante. Ele elaborou dizendo que ela não fuma em nenhum momento do dia e afirmou não tê-la visto intoxicada de forma alguma. Todas essas são tentativas de esclarecer vários aspectos relacionados ao estilo de vida da rainha. Seus comentários foram feitos pouco tempo depois que a rainha Camila teve que cancelar compromissos oficiais para tratar de uma doença delicada. Que doença é essa? E como a rainha Camila deixou de ser uma mãe forte para assumir a posição de rainha consorte e, ao mesmo tempo, manifestar adaptabilidade e força? A doença do frio. De acordo com o Mirror, o Palácio de Buckingham divulgou recentemente o anúncio sobre a saúde debilitada de Sua Majestade a Rainha. O anúncio dizia que a rainha não estava se sentindo bem devido a uma infecção no peito. A rainha Camila foi forçada a se retirar dos compromissos reais, pois está sendo tratada de uma infecção no peito. O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado com o conselho de seus médicos para que ela tenha um breve período de descanso. O porta-voz do palácio lamentou o fato de ela ter que faltar a certos compromissos oficiais e disse que a rainha foi forçada a se retirar de seus compromissos durante a semana. No entanto, o porta-voz acrescentou que Sua Majestade esperava melhorar em breve para participar dos eventos comemorativos deste fim de semana, como de costume. O porta-voz também expressou o pedido de desculpas da rainha por não ter comparecido àqueles que esperavam sua presença. Embora tudo isso seja apenas um pequeno obstáculo no caminho, a rainha Camila agora se orgulha de ter um estilo de vida saudável, que ela adota com sinceridade hoje em dia. Segundo relatos, ela costumava fumar, mas agora está se tratando melhor com a ajuda de um personal trainer. Ela compartilha seu amor por refeições.
frescas e nutritivas com o rei Charles, muitas vezes diretamente das propriedades reais. Isso está ligado ao que o casal real também defende em sua defesa mais ampla de práticas sustentáveis e produtos locais. Em seu mais novo livro, Tom Parker Bowles, filho dela e famoso crítico gastronômico, escreve sobre sua inclinação culinária. Segundo ele, ela costuma fazer refeições simples, como uma tradição familiar de café da manhã do dia do boxe, com ovos amanteigados. Essa receita foi docemente batizada pela falecida princesa Margaret, com apenas 4 ingredientes muito simples, feitos em 10 a 20 minutos. A receita mostra o amor da Rainha Camila por refeições simples, mas agradáveis, bem adequadas à sua personalidade realista e acessível. Mas como a rainha equilibra as demandas do dever real com o bem-estar pessoal, oferecendo um vislumbre compreensível da vida de uma monarca moderna. Um convite sincero. A família real estará se preparando para viajar a Sandringham para as habituais festividades de férias em família, com o rei Charles e a rainha Camila entre os parentes mais íntimos, que terão a companhia do príncipe e da princesa de Gales, juntamente com seus filhos, a príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Este ano, Camila também convidou seu filho mais velho, Tom Parker Bowles, e sua família, o que possivelmente foge de seu histórico natalino habitual. Nos anos anteriores, Camila se juntou à realeza para comemorar o dia de Natal, enquanto seus filhos, Tom e Laura, e seus netos o comemoraram separadamente. Tom relatou ao The Telegraph que não havia certeza de que ele visitaria Sandringham na época do Natal, embora isso não estivesse totalmente descartado. Sua mãe adoraria que ele viesse. Ele disse que seria o primeiro Natal que passaria longe dela por um longo tempo. Os últimos 2 anos foram difíceis para a família, afirmou. Tom comentou sobre o fato de que, com o passar dos anos, a pessoa entende mais sobre sua mortalidade, especialmente devido a todas as doenças graves e assim por diante. Normalmente, Tom menciona o fato de chegar em casa para passar o Natal com sua ex-esposa, Sarah Baez, e seus filhos, Lola e Freddie. No entanto, este ano está se preparando para ser diferente de suas celebrações particulares de Natal. Ela se tornará real. Ele confidenciou ao espelho que não sabe os detalhes, apenas que haverá peru, brotos e igreja. Além disso, a rainha Camila espera uma reunião de Natal para a família, tentando misturar a tradição real com suas relações familiares pessoais. De qualquer forma, por que a rainha precisa se esforçar mais para unir a família? Um começo humilde. Camilla Rosemary Shand nasceu em 17 de julho de 1947 em Londres, Inglaterra, e viria a ser conhecida mundialmente como a Rainha Camila, esposa do rei Charles III. No entanto, seu caminho para essa posição de destaque na família real britânica não foi fácil, e as recentes revelações feitas pelo príncipe William sugerem uma mudança na dinâmica da família. Agora vamos mudar para a realeza, porque uma fonte da realeza afirma que o príncipe William e a princesa Catherine estão se preparando para assumir o trono mais cedo do que o esperado. Isso também complicaria a situação dela. No entanto, antes de falar sobre esses últimos acontecimentos, vale a pena relembrar a vida que transformou essa mulher rebelde na pessoa que vemos hoje, privilegiada e escandalizada. Ao contrário da maioria das moças criadas para a família real britânica por casamento, Camila não era filha de um aristocrata. Seu pai, o Major Bruce Shand, era um oficial do exército britânico, que posteriormente se tornou um comerciante de vinhos. E sua mãe, Rosalind Cubitt, era filha de Roland Cubitt, terceiro barão de Ashcombe. Sem dúvida, essa era uma família rica e abençoada com acesso aos círculos da classe média alta. Mas eles não pertenciam à aristocracia. Por exemplo, levando-se em conta os padrões da realeza, foi essa origem modesta que fez com que o público desconfiasse de seu relacionamento com o príncipe Charles e, mais tarde, desempenhou um papel nas complicadas teias reais relacionadas à sua incompatibilidade com o príncipe William. Enquanto crescia, Camila dividia seu tempo entre as movimentadas ruas de Londres e a tranquila zona rural inglesa, onde desenvolveu um profundo amor por atividades ao ar livre, especialmente passeios a cavalo. Sua educação foi ministrada em algumas das melhores instituições da época, incluindo a Dunbrose School em Sussex, a Queensgate School em South Kensington e escolas de aperfeiçoamento na Suíça e na França. Ao contrário de muitos de seus colegas, que seguiram o caminho convencional para a universidade, Camila escolheu um caminho diferente,
optando por trabalhar como secretária em várias empresas no West End, Londres. Mas como a rainha Camila acabou se tornando uma realeza? História de amor que desafia todas as probabilidades. A história de amor inicial entre Camilla Shand e o príncipe Charles começou em 1970, em uma partida de polo, quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Camilla, uma jovem confusa de 23 anos, fez uma abordagem repentina e pessoal ao príncipe com uma entrada ousada e confiante, mencionando o caso de longa data entre o tataravô de Charles, o rei Eduardo VII, e referindo-se à sua própria bisavó, Alice Keppel, convertendo-a, assim, em um vínculo conectável e criador de imediatismo. Essa introdução foi decididamente estranha, enquanto seu comportamento autoconfiante atraiu Charles quase que imediatamente e deu início a uma conexão que duraria décadas. O amor mútuo por atividades ao ar livre e a sede por literatura, bem como o proverbial senso de humor que possuíam, selaram bem o vínculo para ambos. Além de tudo isso, o momento era muito inadequado para um relacionamento sério, pois Charles estava se preparando para embarcar em sua carreira naval, com viagens futuras que garantiriam que ele passaria um bom número de meses fora da Inglaterra. Além disso, sua família real não considerava Camilla uma boa parceira para o herdeiro do trono, devido ao seu histórico, que incluía elementos inadequados para a coroa. Enquanto Charles cumpria seus deveres navais, em 1973, a fragata HMS Minerva, do príncipe Charles, entrou no porto de Nassau sob um forte calor. Poucos minutos antes de ele encerrar formalmente suas funções como um dos oficiais de navegação do navio e assumir novamente o papel de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, Camilla se casou com Andrew Parker Bowles, uma escolha julgada dentro do círculo deles. Foi um casamento baseado na conveniência e nas exigências da sociedade. Mesmo que tenha afetado profundamente Charles, que, segundo muitos relatos, continuava a amá-la por trás das cortinas. Apesar desse golpe emocional, Charles continuou sendo amigo íntimo de Camilla, que conseguiu manter sua amizade com Charles e, ao mesmo tempo, construir uma vida familiar com Andrew. O casal teve 2 filhos, Tom e Laura, mas seu casamento estava longe de ser ideal. Tanto Camilla quanto Andrew eram conhecidos por terem casos extraconjugais, fato que era um segredo aberto dentro de seu grupo social. Com o passar dos anos, a pressão sobre Charles para encontrar uma noiva adequada se intensificou. Em 1980, ele começou a cortejar Lady Diana Spencer, uma união que Camilla supostamente aprovava, vendo Diana como jovem e maleável, alguém que não ameaçaria seu relacionamento de longa data com Charles. O príncipe e Diana se casaram em 1981 e Camilla compareceu ao casamento. Apesar de um casamento público ter levado Charles a se casar, o vínculo entre Camilla e Charles era o de sempre, e o caso foi reacendido em meados da década de 1980, embora muitos discordem da linha do tempo real. Foi um momento difícil para Camilla. Ela teve que escolher entre seus compromissos familiares e qualquer outro sentimento que pudesse ter por Charles. Ela estava completamente ciente de que tudo tinha que ser feito da forma mais discreta possível, considerando os efeitos que o relacionamento deles teria sobre os jovens príncipes William, nascido em 1982, e Harry, nascido em 1984. Durante esse período inicial da vida de William e Harry, Camilla se manteve como uma figura de pano de fundo, consciente não apenas das situações delicadas envolvidas, mas também da dedicação das pessoas em relação a Diana. Como o casamento de Charles e Diana começou a fracassar visivelmente no final da década de 1980 e início da década de 1990, o debate sobre o papel de Camilla no desmoronamento do casamento continuou publicamente. Em 1992, as apostas aumentaram quando o livro de Andrew Morton, intitulado Diana, Her True Story, foi publicado, revelando a profundidade da conexão entre Charles e Camilla. No ano seguinte, o escândalo conhecido como Camilla Gate tornou-se notícia mundial, quando uma ligação telefônica íntima entre Charles e Camilla foi vazada, praticamente confirmando o caso deles. O tumulto que se seguiu foi repleto de condenações da imprensa e hostilidade popular contra Camilla, que passou a ser vista como a outra mulher entre Charles e Diana. As consequências do escândalo foram graves. Camilla tornou-se praticamente uma reclusa, perseguida pela mídia e condenada ao ostracismo pelo público.
Durante esse período tumultuado, suas interações com o príncipe William foram limitadas e, muitas vezes, tensas. Com idade suficiente para compreender a gravidade da situação, William se viu preso entre a lealdade à sua mãe e a realidade do relacionamento duradouro de seu pai com Camilla. As confissões públicas de adultério por parte de Charles e Diana em entrevistas separadas na televisão em 1994 e 1995 só serviram para agravar ainda mais a situação já difícil. A famosa frase de Diana: "Éramos 3 nesse casamento, então ele estava um pouco lotado." Bem, havia 3 de nós neste casamento, então ele estava um pouco lotado. Cimentou o papel de Camilla como a vilã aos olhos do público. Camilla não disse nada em público durante esses anos difíceis, sabendo perfeitamente bem que sua declaração ou ação agravaria um campo já tenso. Tudo o que ela queria era poupar William e Harry de mais dor, sabendo de sua situação atual. Com o divórcio formal de Charles e Diana, em 1996, a posição de Camilla na família real tornou-se ainda mais tênue. Ela e Charles foram confrontados com a dualidade de seu relacionamento, devido ao sentimento público e à consideração dos sentimentos de William e Harry. Então, como Camilla acabou encontrando uma maneira de ser aceita e integrada à família real? A aceitação da família real. Nos anos que se seguiram à morte de Diana, Charles e Camilla mantiveram um relacionamento discreto. No entanto, esse relacionamento era delicado e permaneceu discreto, pois se tratava de uma situação delicada. Charles entendia muito bem o processo delicado de trazer Camilla formalmente para a vida de seus filhos, especialmente porque uma das questões delicadas com as quais eles ainda tinham que lidar era a de lidar com a perda da mãe. Na verdade, William tinha apenas 15 anos na época e, aos 12 anos, Harry perdeu a mãe, que infelizmente faleceu enquanto eles estavam lidando com a realidade da associação do pai com Camilla. Essa associação havia sido um problema durante o casamento de seus pais. O processo de introdução de Camilla na família foi de fato longo e muito lento. Charles apreciava muito bem o humor do filho e o provável tumulto público. Ele organizou ocasiões bastante informais nas quais William e Harry poderiam gradualmente ver Camilla em um ambiente mais descontraído e personalizado. Essas invasões também ficavam longe dos holofotes da mídia, tendo sempre em mente a complexidade envolvida para Charles. Os meses se transformaram em anos, durante os quais o público relacionou Charles e Camilla com mais regularidade. Em 1999, eles foram fotografados saindo do Ritz Hotel, em Londres, onde haviam participado de uma reunião para comemorar o aniversário da irmã. Esse fato marcou uma ocasião importante, pois foi percebido como o primeiro evento em que eles apareceram publicamente juntos, como um casal. No entanto, o público não se convenceu tão facilmente da aceitação de Camilla na família real. De qualquer forma, muitos ainda guardavam profundas lembranças de Diana e não estavam prontos para permitir a presença de outra mulher na família real. Durante esse período, o relacionamento entre William e Camilla continuaria bastante complicado. Com o crescimento veio o reconhecimento de ter que enfrentar lealdades conflitantes. A lealdade de sua falecida mãe e a felicidade de seu pai. Eles se tornaram mais formais, porém ligeiramente desapaixonados. Com isso, William teve que enfrentar as complexidades do passado. Camilla mudou-se para a Clarence House, a residência de Charles, em Londres, reconhecendo sua presença e sua família. Para William e Harry, esse foi um novo capítulo no relacionamento deles e um sinal de que o pai os veria com mais frequência para visitá-los. A próxima grande notícia, na verdade, só viria em 2004. A rainha Elizabeth havia concedido a permissão para que Charles e Camilla se casassem. Assim foi aberto o caminho para que o casamento deles recebesse o reconhecimento formal. Esse passo importante, após anos de consideração e muitas consultas com conselheiros, funcionários ministeriais e líderes religiosos, foi o último de um processo longo e delicado. O anúncio do noivado de Charles e Camilla, em fevereiro de 2005, foi recebido com reações mistas. Enquanto muitos ficaram satisfeitos com o fato de Charles ter encontrado a felicidade, outros tiveram dificuldades para superar os eventos que envolveram o fim de Diana e o papel de Camilla na dissolução do casamento de Charles e Diana. Para William e Harry, então, com 22 e 20 anos, respectivamente, o noivado representou uma mudança definitiva na dinâmica familiar. Apesar de quaisquer reservas pessoais, os dois príncipes apoiaram publicamente a decisão do pai, demonstrando maturidade e disposição para priorizar a felicidade do pai acima de tudo. Novamente,
Que outra controvérsia cercou a ascensão de Camila como rainha, um título real? O fato de a rainha Camila ter conquistado o status de realeza veio acompanhado de uma série de controvérsias, cada uma delas afetando a maneira como o mundo exterior a percebe, influenciando até mesmo algumas decisões importantes, inclusive a dos membros da realeza. Entretanto, quando Camila se casou com o príncipe Charles em 2005, as discussões sobre seu futuro título tornaram-se cada vez mais sensacionalistas e controversas. Em vez de ser chamada de Princesa de Gales, como o amado nome associado à Princesa Diana, ela recebeu o título de Duquesa da Cornualha. Essa foi uma medida pensada para, de certa forma, evitar toda a confusão que envolve as emoções das pessoas, de acordo com a memória de Diana. O título de Princesa de Gales parece ter sido estampado no legado de Diana, tão bem guardado no coração das pessoas. A decisão de não permitir que Camila ostentasse o título de Princesa de Gales não nasceu apenas da deferência à memória de Diana, mas também de uma cuidadosa engenharia de mecanismos e estratégias para a incorporação gradual de Camila à família real aos olhos do público britânico. Além disso, Camila ainda era uma figura amargamente polarizada na época em que se casou com Charles, sendo culpada pelo fracasso do casamento entre Charles e Diana. Assim, o fato de receber o título menos conhecido de Duquesa da Cornualha abriria caminho para que Camila começasse a construir a identidade de sua família real sem se relacionar diretamente com Diana. No entanto, esse não foi o fim da controvérsia sobre o título. Para dizer o mínimo, na ascensão de Charles ao trono, foi anunciado pela primeira vez que Camila seria chamada de Princesa Consorte, em vez de Rainha Consorte. Camila agora é a rainha, mais ou menos. A querida esposa do novo rei se tornou a rainha consorte. Esse estranho arranjo foi visto como uma submissão adicional à opinião pública e uma diferenciação do papel desempenhado por Camila em relação ao das rainhas consortes anteriores. Especialistas em direito constitucional, no entanto, argumentaram que Camila seria legalmente a rainha consorte, independentemente do título após a ascensão de Charles. O título de princesa consorte não tinha precedentes históricos na história da realeza britânica, e alguns o consideravam uma complicação desnecessária dos protocolos estabelecidos. Com o passar dos anos e com Camila conquistando discretamente o público com sua ética de trabalho, sua natureza realista e seu claro apoio ao príncipe Charles, as discussões sobre seu futuro título continuaram. Cresceram as especulações de que o plano original de nomeá-la princesa consorte poderia ser reconsiderado. Em fevereiro de 2022, na véspera de seu jubileu de platina, a rainha Elizabeth II fez um anúncio surpreendente, expressando seu sincero desejo de que Camila fosse conhecida como rainha consorte quando Charles se tornasse rei. A rainha expressa suas esperanças para a monarquia quando o príncipe Charles se tornar rei. Diz que gostaria que sua nora Camila tivesse o mesmo papel no futuro, marcando uma mudança significativa em relação à posição adotada na época do casamento de Camila e Charles e refletindo a mudança na percepção pública de Camila. Ainda assim, como tem sido o relacionamento de Camila com as crianças da realeza ao longo dos anos? Relacionamento com os royalties. A biógrafa real Angela Levin dedicou um capítulo inteiro ao relacionamento entre o príncipe William e sua madrasta, a rainha Camila, e seu papel na vida dos filhos de William, George, Charlotte e Louis, em seu livro Camilla, From Outcast to Queen Consort. Levin afirma que o príncipe de Gales foi firme na conjuntura em relação ao papel que Camila desempenharia em sua família, que ela permaneceria como esposa para honrar o status de seu pai, mas não se tornaria madrasta de seus filhos. Levin comenta ainda que William foi muito preciso ao definir essa estrutura excepcional da família extensa para seus filhos. George, Charlotte e Louis sabem que têm 2 avós, mas apenas uma avó, uma indicação feita à falecida princesa Diana. A única avó que eles têm, apesar de não estar presente. Esse limite enfatiza o forte senso de honra e fidelidade de William em relação à memória de sua mãe e as linhas cuidadosas que ele estabeleceu para ela como a única e verdadeira avó das crianças. As observações de Levin servem para ilustrar como William lida com as responsabilidades pessoais e reais, honrando o casamento de seu pai e, ao mesmo tempo, valorizando a memória de sua mãe.
A linha traçada é um lembrete comovente da influência ainda potente de Diana sobre seus filhos e dos parâmetros em torno dos quais operam os trabalhos internos ainda não oficiais da família real. No entanto, você acha que a rainha Camila mudou a percepção do público sobre ela? E o que seu emocionado desejo de Natal revelaria sobre suas prioridades além do dever real? Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais informações. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais. Além disso, clique no próximo vídeo exibido na tela. Você vai gostar.